Olá, meu nome é Carlos Paiva, sou economista, mestre e doutor em economia, professor e coordenador adjunto do mestrado em desenvolvimento regional das Faculdades Integradas de Taquara e diretor-presidente da Paradoxo Consultoria, especializada em planejamento para o desenvolvimento territorial. Este é o nosso terceiro encontro de um conjunto de vídeos voltados ao enfrentamento da questão do planejamento do desenvolvimento regional. Nos dois primeiros, nós focamos num problema que é dos mais graves do nosso ponto de vista a respeito do planejamento. Muitos agentes que pretendem planejar não têm uma concepção suficientemente clara a respeito da integração, da solidariedade de diversas dimensões da vida socioeconômica. No primeiro, nós focamos sobre uma divisão que nos parece espúria, equivocada, a divisão entre o social e o econômico. Na verdade, essa divisão pressupõe que o econômico seja de alguma maneira natural e que o social seja de alguma forma não econômico. Nós vamos aprofundar este tema porque ele é da maior importância e complexidade. Mas passamos no segundo encontro para um outro tema. Todos eles vão se somando para criar realmente uma visão totalizante, uma visão holística, sistêmica do processo de planejamento. No nosso segundo vídeo, o foco foi a distinção entre atividades propulsivas e atividades reflexas, atividades econômicas, as propulsivas, que trazem o dinheiro desde fora para dentro de um sistema regional, e as reflexas, que mantêm o dinheiro e o multiplicam no interior da economia local, regional, territorial. Neste, nós vamos tratar de uma terceira cisão, que é tão equivocada quanto as demais do nosso ponto de vista. A cisão se chama setorialismo. É tratar cada setor específico da economia como se ele fosse uma unidade independente. Dentro dessa perspectiva, a agropecuária é uma entidade completamente distinta da indústria e a indústria completamente distinta dos serviços. Esta visão, em geral, está associada a um certo senso comum que diz a agropecuária é o passado, a indústria é o presente, os serviços é o futuro. Especialmente na área de serviços, temos que valorizar o conhecimento, a educação, a pesquisa e tecnologia. Este é o setor de ponta. A agropecuária, por outro lado, seria o passado, seria o superado, seria aquilo que, de uma forma ou de outra, para nos desenvolvermos, teríamos que superar, teríamos que virtualmente esquecer. Do nosso ponto de vista, não pode haver nada mais equivocado do que essa leitura. Em primeiro lugar, porque ela oculta um elemento central na economia, que é o encadeamento entre as atividades, entre os setores. Vamos pegar um exemplo que me parece particularmente interessante. Durante muito tempo, eu lecionei na Universidade de Santa Cruz do Sul, que tem um mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, o primeiro do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes no plano nacional. Nesta instituição, existe um questionamento acerca do papel e da importância da indústria fumageira para o desenvolvimento local. Não há a menor dúvida de que a indústria fumageira traz um conjunto de problemas, não apenas para a saúde, para o meio ambiente, mas para o próprio processo de desenvolvimento regional. Nós trataremos disso logo adiante. Entretanto, há uma leitura que nos parece particularmente equivocada a respeito da relevância ou irrelevância do setor do tabaco. Esta leitura se expressa nos seguintes termos. O PIB, Produto Interno Bruto, de Santa Cruz do Sul, ele está dividido, como usualmente se faz, em três setores: o agropecuário, o industrial e o de serviços, incluindo a administração pública. Se nós dividimos nesses três níveis, o setor agropecuário representa tão somente 2,5% do Produto Interno Bruto de Santa Cruz do Sul. O setor industrial representa aproximadamente 35% do Produto Interno Bruto de Santa Cruz do Sul e o setor de serviços mais administração pública 62%.
A leitura que se faz quando você toma uma perspectiva setorialista, não sistêmica, é de que seria possível simplesmente abrir mão da agricultura e, portanto, da própria produção de tabaco, sem que isso tivesse maiores consequências para a economia da localidade. Isto é inteiramente falso. Vamos entender por quê. Santa Cruz do Sul, na verdade, é o polo urbano principal de toda uma região fumicultora no Rio Grande do Sul. E este polo urbano está representado, ele está caracterizado principalmente pelo fato de que as principais indústrias processadoras de tabaco se encontram no polo da região fumicultora, Santa Cruz do Sul. Ora, aqueles que pensam que é preciso e necessário enfrentar a produção de tabaco, seja pelas suas consequências na saúde humana, seja pelas suas consequências para o ecossistema, em geral pensam que, vamos tirar a produção de tabaco e eliminaríamos apenas 2,5% da produção interna bruta do PIB de Santa Cruz do Sul. Mas não é tão simples. Na verdade, as fumageiras que estão localizadas em Santa Cruz do Sul processam o tabaco de toda a região do entorno, que um dia foi a grande Santa Cruz do Sul. Se você eliminar o tabaco de toda essa região, as fumageiras deixarão de existir. Ora, as fumageiras são 80% do produto interno bruto industrial de Santa Cruz do Sul, o qual corresponde a 35% do PIB total. Se você tirar as fumageiras também, o PIB industrial vai ser reduzido em 80% e se transformará apenas em 7%. Mas ele se sustentará mais com ele a produção de serviços? Não necessariamente. O que é a produção industrial de Santa Cruz do Sul que não está vinculado às fumageiras? Uma parte dela é, por exemplo, padaria. Padaria é indústria de transformação. Mas como é que a padaria sobrevive? Sobrevive da demanda dos seus clientes. Boa parte desses clientes são produtores rurais e operários da indústria fumageira. Se você destruir com a produção agropecuária de fumo e destruir com a indústria fumageira subsequentemente, uma parcela importante da demanda sobre outros setores industriais também vai declinar. Mas restariam os serviços. Infelizmente, não é tão simples. Vamos dar um exemplo de um dos maiores segmentos de serviços da cidade de Santa Cruz do Sul. A Universidade de Santa Cruz do Sul, onde eu lecionei durante muito tempo. Esta universidade é uma universidade particular, na verdade comunitária, mas, enfim, os alunos são responsáveis pela sustentação da mesma através do pagamento de mensalidades. Durante muito tempo eu me deparei com alunos que diziam: professor, no período tal a tal, por favor, o senhor evite de dar provas e, se for possível, evite de introduzir matérias novas que exijam a presença em sala de aula. E eu perguntava: por que, meus queridos? E eles respondiam: porque é a época da colheita. Se nós acabarmos com a produção de tabaco, pelo menos uma parte dos alunos, cujos pais são fumicultores, não poderão arcar com o ônus do pagamento da universidade. Ora, a universidade depende de um número determinado de alunos. Se cai 10%, 20% da demanda, é possível suportar. Se cai 30%, não é mais como suportar os custos fixos. Logo, a própria universidade pode não ser mais sustentável. Então, não se trata de fazer uma defesa da indústria tabagista ou do setor de tabaco. Absolutamente. E isto não apenas, do meu ponto de vista, pelas consequências que o tabaco traz para a saúde humana, seja no plano do consumidor, seja no plano do produtor, que tem que manipular agrotóxicos extremamente perversos. Existem outros problemas extremamente graves no setor de tabaco. Em primeiro lugar, a demanda dele está se tornando estável. Na verdade, ela tende a estagnar e provavelmente ela declinará nos próximos anos. Uma produção com demanda declinante, estável declinante, implica numa demanda estável declinante para a região. Nós vimos no nosso encontro anterior que a diferença entre as atividades propulsivas e reflexas é que as atividades propulsivas, voltadas para o mercado externo ou território, elas têm uma demanda perfeitamente elástica. A ampliação da oferta não leva a uma queda de preços. Isto é verdade
se e somente se a demanda externa for crescente ou pelo menos estável. Uma demanda decadente significa que uma elevação de oferta pode implicar sim em queda de rentabilidade. Mas isso não é tudo. O tabaco ele é um produto muito peculiar. Uma carteira de cigarro são 2 ou 3 folhas de tabaco cheias de ar. Se você prensar essas mesmas folhas, você vai se deparar com uma espécie de um compensado, é quase uma madeira. Um container de tabaco prensado se transforma em 10 containers de cigarro. Se você produz tabaco em um determinado território e o consumo de cigarro se dá em outro, onde seria mais razoável você produzir o cigarro? A maior produção de tabaco do Brasil se encontra no Rio Grande do Sul, no entorno de Santa Cruz do Sul. Mas o maior consumo de tabaco, ou melhor, o maior consumo de cigarros, se encontra em São Paulo e no seu entorno. Onde que nós deveríamos produzir o cigarro? Em São Paulo ou em Santa Cruz do Sul? Se você produzir o cigarro em Santa Cruz do Sul, você tem que levar 10 carretas de caminhão para poder levar o cigarro até São Paulo. Se você produz apenas o tabaco e produz o cigarro em São Paulo, você leva uma carreta de tabaco e produz lá e distribui lá mesmo. Os custos de transporte são muito menores. O resultado é que não existe uma única fábrica de cigarros em Santa Cruz do Sul. O tabaco é uma cadeia curta, ele não se diversifica, ele não se amplia. E igualmente bem para trás. O tabaco ele é um produto de jardinagem, ele é extremamente exigente em mão de obra. Mas os insumos que são utilizados nessa jardinagem são fundamentalmente agrotóxicos e eles são produzidos em escala. Eles não são produzidos na região fumicultura propriamente dita. Então você não tem um encadeamento nessa indústria, nem para frente na produção de cigarros, nem para trás na produção dos insumos necessários ao processamento do tabaco. O resultado é que esta é uma atividade propulsiva de poucos elos. Você pode expandir a produção de tabaco, mas ela não leva ao desenvolvimento de setores industriais autônomos. Nós vamos tratar um pouco mais desta questão no nosso próximo vídeo, quando nós vamos confrontar o desenvolvimento de Santa Cruz do Sul com o desenvolvimento de Caxias do Sul, no Rio Grande.